Pessoal, boa tarde, então. Eu sou o João Paulo, eu sou instrutor aqui no Senai e especialista 4.0, tá? Como instrutor, então, o pessoal lá em casa fala que eu não dou nenhum recado sem ensinar alguma coisa, né? Já acho que a gente tem isso cravado na gente, né, Renan? Tudo que a gente vai fazer, a gente gosta de explicar o passo a passo e tal. Então, o que eu vou fazer aqui é nivelar. Nivelar o quê? Porque a gente está falando de conexão 4.0, indústria 4.0, mas às vezes a gente não sabe de onde surgiu esse termo, por que que existe esse termo, o que que quer dizer esse 4.0, por que que isso está na moda, né? Que na verdade não é na moda, né? Na verdade é que já chegou, já está engolindo a gente aí, então a gente tem que estar todo mundo no mesmo nível. Porque depois nós vamos fazer o quê? A parte prática disso. Nós vamos ir lá no nosso Centro 4.0 e entender essas tecnologias na prática, ver isso funcionando. Pessoal, então vamos lá, né? Da onde surgiu esse termo 4.0? Esse 4.0, ele vem das revoluções industriais. Então a gente teve a primeira revolução, né, que foi caracterizada a nossa indústria 1.0, depois a segunda revolução industrial, a terceira, até chegar à quarta revolução industrial. Então, o que foi a primeira revolução industrial, né, que é conhecido como essa indústria 1.0? O que marcou a indústria nessa época foi o surgimento da máquina a vapor. Então, quando surgiu as primeiras máquinas a vapor, a indústria já sofreu uma revolução, né? Os processos já começaram a ficar assim mais rápidos, né? Depois da máquina a vapor, nós tivemos aí um outro marco. A maioria aqui deve conhecer esse filme, né? Já deve ter visto ele na escola alguma vez, do Charlie Chaplin. Ele é o retrato da indústria 2.0, né? Até a questão do estresse já começou aqui, né? A indústria 2.0, então, ela é caracterizada pela energia elétrica. Na hora que surge motor elétrico na indústria, os processos industriais já sofrem uma tremenda revolução, já começa a linha de produção, né? Até no filme ele fica tão estressado que ele entra dentro da máquina, então começa até aquela linha de produção, aquele desenvolvimento, sequência, né, da linha de produção, processos mais rápidos, ali já vai mostrando o estresse, né, ele entrando dentro da máquina, até chegar na 3.0, que a maioria das empresas no Brasil hoje já está, né, na 3.0 e estamos passando para 4.0. A 3.0, então, ela é caracterizada pela automação. Tá? Eu tenho processos automatizados, eu tenho internet funcionando dentro da minha empresa, mas eu não tenho integração, ou seja, a minha empresa não conversa com outra empresa, a minha automação é toda ali no chão de fábrica. Essa é a indústria 3.0. O que acontece com a 4.0? Por que surgiu, então, essa questão da 4.0? Tá? Veio na Alemanha, né? O que os alemães queriam? Os alemães queriam mais competitividade com o mercado asiático, né? Aí eles pensaram assim, como que a gente vai fazer? A gente tem tudo aqui, só que a gente não está conseguindo competir, nós temos que fazer alguma coisa para poder competir com esse mercado. Aí na feira de Hannover, em 2011, a Angela Merkel, que foi, né, a pioneira aí no caso, falou, vamos pegar o nosso processo e colocar na internet. Então, nós já temos a nossa empresa toda automatizada, agora vamos integrar. Integrar para quê? Vamos pensar na Fiat, né? Aí a Fiat tem vários setores lá. Então, o setor que faz lá o chassi do carro, por exemplo, não conversava com o setor que fazia o banco do carro. Então, às vezes, eles tinham lá um carro totalmente montado, mas faltava o banco. Com a integração do processo, uma empresa já começa a ver o que a outra tem. Eu vou produzir aqui 10 bancos porque eu estou vendo que lá na outra eles estão produzindo 10 chassis. Quando chegar no final da produção, vai chegar tudo junto e o carro pronto, não vai ter gargalo. Então, eu quero que o meu processo seja todo integrado para que eu entregue com mais competitividade, com mais rapidez, com mais eficiência, com mais assertividade. Então, a grande sacada da 4.0 foi essa, foi pegar todos os processos e colocar na internet,
que não é uma internet comum, que é essa doméstica que a gente tem em casa, né? É uma internet industrial. É uma rede industrial que nós vamos falar dela aqui. O pessoal já deve ter ouvido falar, né, do IoT. Então, esse aqui é o primeiro passo, né, para 4.0, vamos dizer assim. O IoT é a internet das coisas. A internet das coisas, a gente tem ela de forma doméstica. O pessoal aqui já deve ter alguma coisa em casa que, pelo celular, eu acendo a lâmpada ou eu controlo alguma coisa, né? Então, o IoT doméstico não é novidade para a gente. A diferença do IoT doméstico para o industrial é que já entra uma cibersegurança, né? Eu não posso colocar o meu processo inteiro na rede se eu não proteger. A gente falou muito disso no podcast, né? Então, tem os ransomwares aí que... O IoT, então, é uma das nossas tecnologias habilitadoras da 4.0. Ah, a minha indústria é 3.0, mas eu tenho IoT. Beleza, então você já está começando a integrar na 4.0. Eu vou apresentar aqui as tecnologias habilitadoras, tá? Big Data. Alguém já ouviu falar em Big Data? Sim? Não? O que é o Big Data? Big Data é um volume enorme de dados que eu vou coletar através de sensores, rede social. Vamos pensar aqui, a Netflix, por exemplo. Você assiste um filme, de repente ele te manda um monte de filme igual àquele. Por quê? Porque você assistir um filme, ele já gera um monte de dados para poder definir o seu perfil. E eles começam a tratar esses dados e te oferecer coisas, né? Então, essa já é uma indústria para te oferecer coisas, né? No comércio, vamos dizer assim. Na nossa indústria, o que a gente quer? Eu quero dados para tomar decisão. Por exemplo, eu tenho uma forma lá, numa fundição que demora muito tempo para ser fabricada e outra que demora menos tempo. Mas eu sei isso de cabeça, eu não sei isso numericamente. Então, eu vou colocar um processo para gerar dados para mim durante um mês, para me ver qual que é a que demora mais, a que demora menos, para o PCP ir lá e tomar uma decisão. Ó, o dia que essa forma aqui entrar, coloca 10 da outra, que aí a gente consegue mais produtividade, otimiza o processo. Então, o Big Data vem aí nessa pegada. A cibersegurança, né? Ou seja, eu vou ter processos na rede, se eu vou ter processo na rede, a minha rede tem que ser protegida. Ok? Robotização também é uma tecnologia habilitadora. Pessoal, viu o pessoal da Vivar aí, né? Cadê o pessoal da Vivar? Ah, tá aqui. Tem aqui a câmera fria lá, né? Ou seja, robotização daquele lugar lá seria excelente, né? Dá menos 32 graus lá dentro? Menos 32 graus, já pensou? Mais elevado a temperatura. Pois é. Computação em nuvem. Computação em nuvem também já não é muito segredo para a gente. Todo mundo aqui deve acessar o Drive, não deve? Antigamente a gente vinha com pendrive, eu vim com pendrive aqui, né? Mas a nuvem da indústria 4.0 é um pouco diferente desse drive que a gente usa. O Google tem uma nuvem para a indústria, né? Que não é o Drive, é o Google Cloud. Tem a Amazon, né? Que é a AWS, tem a Huawei. Qual que é a diferença da nuvem que a gente usa na indústria 4.0? É que eu consigo montar um servidor lá. Ao invés de ter um servidor ali na minha empresa, que se der um pau na empresa eu perco tudo, o que eu posso fazer? Eu posso contratar um servidor na nuvem e a responsabilidade por me dar segurança, por poder gerenciar todo esse servidor meu, já não é da empresa mais, é do cara que te fornece. E o que eu consigo fazer com um servidor na nuvem, por exemplo? Eu tenho ali na indústria vários equipamentos de fabricantes diferentes. Eu tenho Siemens, Schneider, eu tenho fabricante alemão, fabricante, por exemplo, chinês. Se eu colocar um equipamento para conversar diretamente com o outro, igual é na 3.0, né, eu consigo fazer aquela automação no chão de fábrica, um equipamento não conversa com o outro, porque usa protocolos de comunicação diferentes. Eu posso usar a nuvem, então, para ser quem? Para ser meu intérprete. É como se fosse um intérprete de língua estrangeira mesmo. O que eu faço? Eu instalo todos os programas que eu preciso lá, mando todos os comandos da minha empresa lá para a nuvem e lá eles tomam a decisão de mandar para o meu processo. Ou seja, eu coloquei um intermediário ali, eu instalei uma máquina virtual e ele vai fazer todo o meio de campo para mim. Eu consigo fazer essa integração. Eu consigo integrar um monte de processo de fabricante diferente, de linguagem diferente, num lugar só. E seguro, né?
Pode pegar fogo, eu posso estar lá no Japão, eu posso estar em qualquer lugar que eu acesso e comando por ali. Sensoriamento, né, para coletar essas informações, para gerar esse Big Data, para me ajudar a tomar decisões, para gerar dados para mim, eu vou precisar de sensores. A integração, que é o que a gente está falando aqui, né, desde o começo. Impressão 3D, também é outra tecnologia habilitadora da indústria 4.0, tem até uma aqui fora, aqui, né, a gente deixou ali na entrada, um scanner escaneando uma engrenagem e a impressora 3D reproduzindo ela. A impressão 3D, essa questão da manufatura aditiva, ela vem não só como protótipo, mas como peça final também. Eu consigo fazer produtos finais, eu tenho filamento até de fibra de carbono, que pode ser impresso uma peça final e utilizado na indústria. Né? Nós fizemos recentemente um produto aqui agora para uma indústria que eles queriam injetar o pé da cadeira, mas o pé era muito grande, para fazer uma matriz custava mais de 60 mil reais e eles não sabiam se ia ficar do jeito que eles queriam. Então, eu falei assim, agora a gente faz uma matriz, fica muito caro, eu não vou gostar do produto, mas eu vou ser obrigado a ficar porque eu já paguei um valor desse. Não, vamos fazer impresso, a gente imprime na 3D, monta, testa, aí eu vou ver o equilíbrio, vou ver o visual, vou ver como vai ficar. Ficou tudo do jeito que eu quero? Ficou, então agora vamos fazer a matriz, né? Pessoal de Nova Serrana, tem alguém de Nova Serrana aqui? Não? Pessoal de Nova Serrana usa muito para fazer sola. Imprime uma sola de plástico, uma sola de um sapato, vai lá e monta o sapato e confere se realmente o sapato vai ficar do jeito que eles imaginou quando fizeram o desenho. Ficou do jeito, ficou igualzinho que queria? Beleza, agora vamos fazer a matriz, vamos injetar, porque aí agora vai dar produção. Né? A impressora, infelizmente, ainda não dá produção, mas ela me ajuda a ser assertivo. Né? E a gente tem impressora 3D de várias coisas aí também, tem impressora imprimindo até coração, vou mostrar aqui daqui a pouco. E realidade aumentada, né? A realidade aumentada, a gente já está vendo aí para todo lado também, até para fazer visita, nós vamos apresentar daqui a pouco um óculos de realidade aumentada. Para a gente aqui no Senai da aula é excelente, porque agora eu não mostro mais uma imagem do motor, eu forneço o óculos para o aluno coloca o óculos e desmonta o motor virtualmente, né? Então ele consegue ver tudo que tem lá dentro. O aluno aprende muito mais quando ele vê as coisas desmontadas do que quando a gente só vê a imagem no livro. Né? Tendo todas essas tecnologias, então, ou algumas dessas tecnologias, a gente fala que a indústria está habilitada para 4.0. Ok? Aqui eu dei uma leve explicação a todos, né, a essas que eu passei, apesar de que eu já fui falando de todas aqui à medida que eu fui mostrando. Então, o IoT é essa internet das coisas. Nós temos o IoT doméstico e o industrial, que eu já citei. Aqui a impressora 3D. Daqui a pouco, o pessoal que não tiver escaneado o QR Code, ele vai ficar fixado ali fora, pode ir lá escanear para reservar um horário, aí nós vamos lá no Centro 4.0, nós vamos mostrar a impressora 3D trabalhando. A gente tem impressora 3D aqui que imprime até meio metro de tamanho, então imprime peça grande, tem peça grande sendo fabricada lá, peça pequena. É claro que não é tão grande quanto essa aqui, tá? Então a gente tem impressora 3D no mercado aí fazendo até barco, fazendo casa, né? Esse aqui é um barco que o pessoal estava fazendo. Tem o videozinho dele sendo testado aqui nesse próprio vídeo, né? Ele vai ser testado. Todo feito em 3D. Esse já é a impressora imprimir na casa, né? Esse passou no jornal há pouco tempo. Rapaz, eu não ia pendurar nada na parede, fazer um furo, colocar quadro, nada disso, né? Tem a dúvida, vai procura aqui lá do lado. Bom, a impressora 3D faz um trabalho perfeito, Lisa, e que requer menos pessoas na obra. O Digitérium foi impresso em um dia com 2 pessoas. De outra forma, seriam necessários 5 dias e 6 pessoas. A grande vantagem também
também a impressora permite a criação muito mais rica de formas, de estruturas diferentes. A casa está sendo construída na região da Bavária. É um protótipo, né? O pessoal vai pensar, mas a parede ficou muito ruim, ou seja, vai ter mais trabalho aqui ainda, né? Essa é a do coração que eu falei, então o pessoal já está imprimindo coração, imprimindo tecido, tecido já está sendo até aplicado. Coração, rim, alguns órgãos estão em fase de teste ainda, então não está pronto para ser usado ainda não. Qual que é seu nome mesmo? O que trabalha com dentista lá atrás? Igor. Estava conversando com ele, por exemplo, hoje você não faz mais aquele molde que a gente custava respirar, lembra quando ia no dentista fazer um molde para aparelho, mordia naquela massinha e ficava lá tentando. Hoje escaneia, né? Faz o scanner da boca da pessoa e imprime em resina já ou a peça que vai colocar no dente, ou até mesmo, né, o dente, faz a coroa do dente e encaixa lá direitinho, né? Eu acredito que daqui a uns dias já não vai precisar nem imprimir o dente mais, vai injetar a célula tronco lá e deixa o dente crescer, né? Ou seja, melhor do que restaurar, deixa nascer um novo. Aqui, pessoal, a nuvem que eu comentei, né? O Google Drive, o Dropbox são nuvens domésticas, né? E a parte das nuvens que a gente consegue aí contratar um servidor, que eu já posso fazer o uso do servidor industrial. A parte da robotização, nós vamos mostrar lá embaixo, lá no nosso 104.0, então alguns robôs colaborativos. Os braços robóticos já são comuns, né? A gente vê muito tempo no mercado aí braço soldando, braço pintando, né? O que nós temos aqui no Senai são robôs colaborativos. Qual que é a diferença? Se ele encostar em alguém, ele para. Ele é um robô que trabalha no meio da pessoa. Ou seja, vou colocar lá na Vivar lá um braço robótico para trabalhar na câmara fria, mas se alguém entrar lá junto e ele passar em cima, não acontece, né? Ele vê que a pessoa está ali, para, espera a pessoa, ou seja, foi feito para trabalhar no meio das pessoas. Esse aqui, por exemplo, não é colaborativo, né? Pode reparar que não fica ninguém ali, ou seja, se ele esbarrar numa pessoa, ele machuca, mas é um processo robotizado. Esse processo é antigo, né? Todo mundo já deve ter visto processo de pintura de carro. De soldagem também, às vezes a gente pega aqui a solda lisinha e pensa assim, não, esse cara é fera demais. Mas por quê? Porque a solda é colocada ali matematicamente, né? Agora pensa, né, quantas pessoas que já machucou com solda, questão de queimar a retina ou queimar a pele mesmo. Se a pessoa não tiver com humor legal, a solda vai sair ruim. Tendo uma robotização da solda igual aquela ali, eu consigo fazer um processo uniforme, com o mesmo padrão de qualidade em todos, e eu ainda consigo gerar apontamento automático de quantas peças foram feitas, quantas foram refugadas ali, ou seja, eu consigo fazer o produto e ainda gerar o dado, se eu quiser, né? Aqui eu não sei se o pessoal conhece como que é o estoque da Amazon, quando você entra lá no site, faz um pedido, então ele tem os QR Codes ali no chão e os robôs que fazem a paletização muda, né, as mercadorias de lugar, vai lá, busca sua mercadoria e te entrega. Na Natura, a Natura, os caminhões nem motorista tem. Ou seja, nem motorista de caminhão tem lá. Quando você entra lá no site, faz um pedido, até o transporte é automático. Isso é muito bacana. Não tem uma paleteira, não tem um operador.
Não vai ter ninguém dormindo atrás dos pallets. Aqui no Japão, né, tem que ter uma do Japão, né? O garçom robô. O garçom vem, você faz o pedido, depois ele traz o seu pedido. O ruim é que não dá para dar uma gorjeta para trazer um suco mais caprichado, né? Ou seja, vai ser tudo igual agora. Aí, pessoal, a questão do Big Data, então, né, processar, né? Eu preciso gerar um número grande de dados, processar esse número grande de dados para eu ter um retorno, né? Nós instalamos a IoT aqui, vou mostrar um case nosso aqui daqui a pouco. A Localiza, por exemplo. Pensa na Localiza aqui de Divinópolis e a Localiza de São Paulo. Será que a frota de carro deles, que eles oferecem para a gente aqui, é a mesma que eles oferecem lá? O público, será que é o mesmo? A estrada, será que é a mesma? Não é. Então, a Localiza, ela usa de inteligência artificial, gera um banco de dados violento para poder tomar decisão de qual tipo de frota que ele vai oferecer em qual região. Porque se ele começar a oferecer carro que o pessoal não gosta, o que vai acontecer? Ninguém vai querer alugar, né? Ou se for trazer carro muito moderno, para onde a região quer caminhonete, o pessoal vai pegar? Não vai. Então, a Localiza tem um banco de dados violento, uma inteligência artificial bacana trabalhando aí para definir qual frota que oferece para cada região. A questão da cibersegurança, né? Eu acredito que o pior vírus que tem, meu companheiro Maicon está ali, não vai deixar mentir, o ransomware, né? Teve até uma questão aí na época lá da pandemia, que eles invadiram o hospital, né? Os hackers invadiu e bloqueou o hospital. Ninguém conseguia acessar o prontuário e começaram a pedir resgate, né? Pedir resgate para eles liberar. Como o hospital não conseguia fazer nada e os prontuários, receita médica, era tudo feito via sistema, eles começaram a transferir os pacientes, porque não conseguia tomar decisão ali, não tinha nada de dados dos pacientes. E teve até paciente que morreu nesse processo de transferência. Então, já era uma calamidade e o povo ainda conseguiu transformar isso numa calamidade maior ainda, né? Depois liberaram o hospital, nem sei se o hospital pagou ou se o pessoal pôs a mão na consciência, liberou, mas essa questão da cibersegurança para a indústria, né? Imagina a fórmula da Havaianas na rede, o pessoal pegando, né? Da Coca. A inteligência artificial na indústria 4.0. Então, a inteligência artificial já está melhor do que médico para poder avaliar exame, né? Aqui, ó, tem uma imagem que a inteligência artificial conseguiu, né, detectar um câncer de mama 5 anos antes dele manifestar. Então, pessoal aí, né, dos hackers usando algumas tecnologias aí para poder extorquir, mas tem muita coisa boa. Principalmente essa questão de inteligência artificial na medicina, braço robótico na medicina, né? A indústria 4.0 não está só, né, no chão de fábrica. A tendência realmente é pegar tudo. Esse é um case nosso, aqui do Senai. Nós instalamos numa fundição e é um IoT. Esse redondinho do meio aqui com a anteninha, ó, é o nosso WISE, é o aparelho que onde a gente faz os apontamentos, ele fica ligado na rede, então, e aqui a gente colocou uma foto do MES, que é o software que faz o gerenciamento. A intenção era o quê? Era gerar dados realmente é uma máquina de fazer forma de areia para fundição. Então, aqui, ele vai contabilizar qual que é o modelo da forma, quanto tempo aquela forma demorou para ser confeccionada, quantos refugos teve daquela forma ou de qualquer outra forma, né? Então, no final do mês, eu tenho dados aí de quantos refugos tiveram, quantas formas foram fabricadas, qual foi o tempo de cada forma, para o PCP ir lá e tomar a decisão. Opa, essa forma demora mais, essa dá mais problema, vamos rever esse processo aqui, vamos tirar esse de linha, esse não dá lucro. Ou seja, é o ponto de entrada da fundição, né? Ou seja, é a forma, dali vai sair toda a produção. Se eles conseguem fazer uma tomada de decisão boa aqui, eles conseguem otimizar o processo todo até no final.
Tá? Nós temos alguns produtos aqui no Senai voltados para a indústria 4.0, alguns cursos mais curtos e outros cursos mais longos também. Tá? Curso de impressora 3D, o Igor me perguntou. Então, o nosso curso aqui do Senai, o aluno monta a impressora do zero, aprende a trabalhar e leva a impressora embora. Ou seja, ele constrói a impressora, opera a impressora e leva embora. Tá? A impressora é um material dele. Nós temos o curso aí de Conectando a Indústria 4.0, para poder ficar por dentro dessas tecnologias, né? Liderança 4.0, o IIoT, que é a internet das coisas na indústria, e temos aí otimização de processo e desenvolvimento de web para IoT, tá? Esses os cursos mais rápidos. Temos as especializações também, que é a especialização de nível técnico. Então, um aluno acabou de formar no curso técnico, é um aluno top de linha e ele quer especializar nessa parte da indústria 4.0. Então, é a pós-graduação do técnico, não é? Nós temos a especialização para a indústria 4.0, a especialização em IoT e em sistemas robotizados. Tá? Aqui um pouco das nossas plantas, que é o que nós vamos visitar lá embaixo. O pessoal que tiver escaneado o QR Code e selecionado o horário, todas essas tecnologias que eu mostrei aqui, nós aplicamos ela aqui. Então, tudo isso que eu falei aqui, teoricamente, questão do Big Data, do IoT, da robotização, da impressão 3D, né? Nós montamos isso aqui. Então, quem tiver curiosidade, disponibilidade de ir lá visitar, nós vamos mostrar todo o processo. Eu consigo chegar com um processo na planta simulando o chão de fábrica e ela organiza desde a chegada de mercadoria até a expedição de forma automática, né? Então, é um processo bacana. Nós temos processo para poder montar produto. Então, eu quero entrar numa loja e fazer um pedido de um determinado produto. Você pode entrar, nós vamos mostrar lá embaixo, você seleciona o produto que você quer e a planta vai e monta. O braço pega realmente cada parte, monta tudo e te entrega o produto final. Isso tudo usando internet, usando IoT, usando robotização, usando todas essas tecnologias que a gente viu aqui. Por quê? No Senai a gente tem muito disso, né? A gente tem que ver na prática, a gente tem que testar, só mostrar, talvez o aluno não entende. Então, nós vamos ver aqui na prática como que funciona. Beleza? Pessoal, é isso aí. Espero que todo mundo tenha ficado mais ou menos no mesmo nível. Espero ter conseguido colocar todo mundo por dentro do que é o 4.0, por que surgiu, da onde que vem, né? Como que vem evoluindo. Queria agradecer a todo mundo, muito obrigado. E quem quiser fazer visitação, eu, o Marco, nós estamos esperando vocês lá, tá? Muito obrigado.